Vou pregar a respeito de restauração, que é o nosso tema, nosso tema do ano. E esta mensagem, eu preguei ela, pelo menos na agenda que eu tinha anotado, é 2001. E é interessante porque durante esse tempo de quarentena, a gente vai revisando, né, algumas mensagens, e eu costumo agora escrever e digitar as mensagens, né? E nessa época de 2001 eu não tinha muita preocupação de escrever, né? De digitar eu mais escrevia. Depois veio aquela necessidade de ter que fazer o esboço para as células, e aí a gente começou a digitar e de repente começa a digitar tudo, né? E agora a gente está nesse processo de pegar, com um pouco mais de tempo, por conta da quarentena, pegar todas as agendas, cadernos e ir digitando todas as células, as mensagens, para se livrar da quantidade de cadernos e agendas que a gente utilizou ao longo desses anos, né? Isso é algo que a gente tem que fazer. E o salmo que eu gostaria de ler é o Salmo 126. Este salmo é um salmo que faz parte dos cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus, o cântico da peregrinação, porque eram salmos que eram cantados durante uma peregrinação até Sião pelo povo de Israel, né? E é interessante, eu fico imaginando, muitos desses salmos cantados, vai do Salmo 120, se eu não me engano, até o 134, eles sendo cantados enquanto o povo caminhava, enquanto o povo se alegrava, e este é um dos salmos que faz parte desse quadro, desses salmos que o povo cantava. E é interessante cantarmos a palavra de Deus, né? Tem alguns cânticos que nós cantamos aqui, que fazem parte da palavra. E no começo da minha caminhada com Cristo, foi uma das coisas que me ajudou a decorar alguns textos, alguns salmos, principalmente, né, porque a gente ouvia, por exemplo, os vencedores, que tem uma série de cânticos que são todos trabalhados em cima dos salmos, né? E aí a gente vai decorando os textos, decorando os versículos, decorando salmos inteiros. Por exemplo, Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O Salmo 131, que eu via bastante, que marcou a minha vida num período tão importante. É um salmo que fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, não me atento para coisas maravilhosas demais para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada para com sua mãe. Assim a minha alma para contigo espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Salmo lindo, e a gente lê, e eu via cantar, e decorava, e cantava, e se apropriava daquela palavra tão importante. E entre esses salmos está o 126, que é um salmo também que marcou a nossa vida, marcou alguns momentos da nossa caminhada. E eu tenho certeza que é de muitos aqui, que estão aqui nesse salão, e de muitos que estão em casa assistindo essa mensagem. Vou beber água, tá, gente? Eu falei para o Rodrigo, antes de pregar, uma vez que ele pregou, eu falei: Rodrigo, não fica muito animado para cantar durante o louvor, porque quando você vai à frente, parece que sua garganta está totalmente seca, né? E aí é fácil que eu digo, mas fácil. E eu não fiz, eu comecei a cantar, me animei com o S Fiel ali, daqui a pouco eu falei que a minha garganta já foi embora, né? Mas é muito bom estar aqui, é muito bom ler a palavra do Senhor. Então vamos ler esse salmo, Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Norequebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Queremos pedir a Tua bênção nessa hora, que o Senhor possa aplicá-la em cada coração, naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor quer falar, à Tua igreja e a cada um individualmente nas suas necessidades, nas suas questões, nos seus pensamentos. Eu peço que seja um momento de restauração, um momento de tratar do Senhor, e que possamos, Senhor, ser tomados pela alegria que vem do Teu Espírito, e que nos faz caminhar de maneira firme na direção dos Teus propósitos. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo Teu grande amor por nós, que nos deu a palavra viva e poderosa. Nós oramos pedindo a Tua bênção nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu realmente espero que o Senhor fale aos nossos corações e que fique claro e tenha certeza de que é o Senhor que está falando. Porque quando o Senhor fala, nós temos a certeza de que alguma coisa acontece, de que algo acontece. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando um pouco acerca desse tempo de quarentena, e algumas coisas que acontecem nesse período, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente observa nas pessoas e também em nós. E algumas coisas que vão acontecendo nesse processo. Com certeza nós vamos ter muita gente, já temos e teremos ainda mais, muita gente com depressão, deprimida. Com certeza nós teremos e já temos muitos problemas familiares, muitas questões a serem resolvidas, e também o contrário, muita família restaurada, por ter um tempo de estar junto. Com certeza nós vamos ter gente desesperada, já temos muita gente desesperada, que não aguenta mais, e gente muito tranquila e feliz, porque está tendo um tempo longo, para parar e refletir sobre a vida. E é justamente sobre esse tempo longo para parar e refletir que eu penso que são os momentos em que Deus ele fala conosco. Às vezes nós vivemos uma correria tão frenética, tão desenfreada, que nós sequer paramos para pensar acerca da nossa vida, acerca daquilo que nós fazemos, acerca das coisas que nós desenvolvemos, para pensar acerca do nosso histórico até aqui, os nossos alvos, os nossos sonhos. E eu penso que este momento é um momento de reflexão, um momento em que nós podemos fazer uma autoavaliação. E esta autoavaliação ela é muito poderosa e importante quando nós fazemos à luz da palavra de Deus e da presença do Senhor nas nossas vidas. Porque parar simplesmente para analisar, para pensar, não nos leva a um lugar propriamente dito. Não nos faz chegar a algum lugar. Mas quando nós paramos para analisar e tomamos alguma posição em cima daquilo que nós analisamos, nós estamos caminhando para, de repente, dar uma virada na nossa vida. Mudar a nossa forma de pensar, a nossa maneira de agir, mudar valores, mudar coisas que precisam ser transformadas, mudadas. Estes são momentos ímpares, que nós precisamos nos apropriar e entender que Deus usa todas as circunstâncias para nos levar para aquilo que Ele quer. E eu creio que aqui, e em casa, ninguém tem dúvidas de que aquilo que o Senhor quer é que cada um de nós possamos nos achegar mais perto dEle. Porque não existe lugar mais seguro do que estar na presença do nosso Deus.
E momentos como esse, também, nós podemos observar que nós precisamos de restauração. Precisamos de restauração em algumas áreas. Precisamos de restauração na igreja, restauração na família, restauração na nossa mente, restauração nos relacionamentos. Nós precisamos ser restaurados. A restauração é algo que faz parte da nossa vida, é uma necessidade. Bom, nós temos aqui um versículo, que é o versículo tema daquilo que nós temos trabalhado ao longo desses anos, já foi falado bastante sobre restauração, e vamos continuar falando sobre isso, que é o Salmo 83. E é interessante pensarmos que Deus deu essa direção para trabalharmos restauração e enxergarmos hoje e vermos que realmente era isso que nós precisávamos. Alguém aqui discorda disso? O pastor Márcio, outro dia, pregou e falou assim, nossa, Deus estava nos conduzindo para ir na direção certa, principalmente nesse período de quarentena, para parar, para analisar, para pensar, para ficarmos em casa. Bom, o Salmo diz, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Vou falar mais uma vez. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Gravaram? Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. Sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. De novo? Restaura-nos. Para que sejamos salvos. Isso aqui é uma oração do salmista. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, ó Deus. Uma necessidade, um desejo. Para que isso ocorra, nós precisamos realmente fazer orações como essa. Bom, Deus, Ele dotou o homem com capacidades impressionantes. Criatividades 1000, talento e inteligência. Inteligência nos estudos que possibilitou a descoberta de vacinas e remédios para curar vários tipos de enfermidades. Quizá venha logo a vacina contra o coronavírus, que já está chegando por aí. Capacidade para construir foguetes, capazes de levar o homem à lua. E na área da tecnologia não precisa nem falar, né? Hoje nós temos um grupo aqui, nós temos um grupo em casa, e quem sabe algumas pessoas fora do estado assistindo esse culto. O homem, na área tecnológica, avançou tremendamente. Dentre tantas qualidades e capacidades do homem, uma das mais impressionantes, porém pouco notada, é a capacidade de restaurar. O homem tem a capacidade de restaurar. O homem tem a capacidade de restaurar pequenas coisas. Não sei se vocês conhecem pessoas, homens ou mulheres, que pegam alguma coisa que está assim, desgastada, a coisa que você olha assim, tem que jogar fora, ela fala assim, não, eu vou dar um jeito, e restaura aquele negócio. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço pessoas com essa capacidade de restaurar coisas, de restaurar pequenos objetos, objetos maiores. O homem também tem capacidade para restaurar coisas maiores. Por exemplo, cidades. Existem algumas cidades que foram destruídas por conta de terremotos, de tsunamis, desastres naturais, e os homens se uniram e, em poucos anos, restauraram aquelas cidades. Por exemplo, nós temos no Japão, que está localizado numa área geográfica com muitas questões climáticas difíceis, tsunamis, terremotos e outras coisas, furacão, tufão. E lá eles tiveram várias experiências de cidades devastadas. Por exemplo, Kobe, eu não lembro o ano, talvez 95, foi totalmente destruída com um terremoto, e eles construíram. Você vai lá na cidade, você vê
que está totalmente restaurado. A cidade se reergueu. Isso sem falar da bomba que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki e que matou milhares de japoneses, e a cidade totalmente devastada. E você vê as fotos, você tem notícia de que são cidades que estão perfeitas, restauradas, com as sequelas ainda de uma bomba atômica, mas fisicamente de pé. O homem tem essa capacidade de restaurar, mas, ao mesmo tempo em que o ser humano tem a capacidade para restaurar, parece que ele também guarda dentro de si um potencial para destruir. Destruir coisas simples, coisas complexas, e também poder para destruir pessoas, destruir relacionamentos. Nós podemos, com os nossos lábios, com o nosso falar, nós podemos edificar, animar, consolar pessoas, mas nós também podemos destruir. Nós carregamos dentro de nós esse poder para animar, para consolar, para fazer as pessoas se levantarem, e também o poder para destruir. Vocês já repararam isso? Esse poder que o homem tem dentro de si. A grande verdade é que nós nos deparamos nesta vida com situações, circunstâncias que fogem à nossa capacidade de restaurar. Nós olhamos e falamos assim: não sei o que fazer, não sei como resolver essa questão. Nós não temos condições de restaurar coisas, pessoas, situações, relacionamentos, e às vezes não conseguimos nem mesmo restaurar o nosso mundo interior. Nós olhamos para nós, para dentro de nós, e por isso essa quarentena trouxe muito flagelo emocional, porque quando nós começamos a nos deparar com aquilo que nós somos e que precisa ser restaurado, as pessoas às vezes olham para dentro de si e falam assim: não sei o que fazer com isto que eu sou, com esses meus pensamentos, com esse meu jeito de ser, com essa minha forma de agir. Às vezes nós não nos sentimos impotentes apenas diante das coisas externas, que precisam de alguma direção, alguma restauração. Nós nos sentimos impotentes também diante de nós mesmos, diante daquilo que nós estamos enxergando, quando nós olhamos no espelho da alma. É exatamente nesse estado de impotência, diante dos cacos que nos cercam, que podemos, de maneira oportuna, lembrar que o nosso Deus é restaurador, que Ele restaura. O Salmo que acabamos de ler nos apresenta Deus como aquele que restaura, aquele que restaura. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O contexto desse salmo é o pós-exílio. Lembra-se que o povo ficou durante 70 anos cativo na Babilônia, por conta dos seus pecados. Eles foram alertados por vários profetas acerca do arrependimento que era necessário, mas eles não se arrependiam. Eles continuavam adorando outros deuses, continuavam se envolvendo com outros povos, e a idolatria começou a tomar conta. O povo começou a se distanciar do Senhor, e por conta disso, Babilônia foi o chicote de Deus para aquele povo, depois de muitos alertas. Este salmo foi escrito com esse contexto de que Deus, em determinado momento, tirou o povo do cativeiro, resgatou, libertou o povo do cativeiro babilônico. Por isso o salmista, ele começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Na NVI diz: quando o Senhor trouxe de volta os cativos, e aqui fica bem claro o contexto do salmo. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos, ficamos como quem sonha.
Este verso é uma entusiasmada lembrança da libertação do povo de Israel, povo que viveu por 70 anos na Babilônia, cativo. Isso aconteceu no ano 586 a.C. O povo foi levado como escravo para a Babilônia. Não foi uma simples deportação. Houve destruição, mortes, separação de famílias, perda de propriedades. Foi uma situação trágica. Tudo ficou devastado, destruído. Essa restauração, esta volta do exílio, foi algo impressionante aos olhos de Judá. Diante da realidade que o povo vivia na Babilônia, e os anos que se passaram, eles estavam sem esperança alguma. Estavam como se estivessem no deserto, não há mais o que fazer, nós vamos morrer aqui, escravos. Eles não tinham esperança. A desesperança tinha se instalado na mente e no coração daquele povo de tal forma que eles não conseguiam enxergar nenhuma mudança naquele cenário caótico que eles estavam vivendo. Aquele cenário que já se arrastava por pelo menos 6 décadas. Mas Deus restaurou. Deus restaurou. O nosso dicionário, ou alguns dos nossos dicionários, vão nos colocar a definição de restaurar como recuperar, reparar, reconquistar, reintegrar, renovar, recomeçar. Foi isso que Deus fez àquele povo, que estava sem esperança. Era uma recuperação, uma reparação, uma reconquista, uma reintegração de posse, a posse da terra, a renovação de coisas que precisavam ser renovadas, como o culto, como a cidade, como as famílias. E vocês vão ter uma ótima oportunidade de ver isso nas semanas dos 40 dias de oração, como vai falar sobre Neemias, porque está nesse contexto aí, extraordinário que Deus fez. Existe um pessoal trabalhando duro para as devocionais, as mensagens. Bom, antes de adentrar um pouco mais no texto bíblico, eu gostaria de me antecipar aqui, dizendo que se você tem em sua vida áreas que estejam em ruínas, eu quero convidá-lo nesta noite, agora à noite, a crer em Deus para restaurar. Em Deus para a restauração do que precisa ser restaurado na sua vida hoje. No pesadelo do cativeiro não havia esperança. Não havia esperança alguma, mas Deus mudou o tormento em sonho, o choro em riso, o lamento em júbilo, festa. Quais são os seus tormentos? Quais são os seus pesadelos? Quais são as coisas que te tiram o sono? Onde estão as tuas ruínas? Talvez este tempo de quarentena tenha feito você passear um pouco dentro de você e feito perceber que há escombros, que há cacos emocionais, sentimentais, que as suas emoções estão um pouco bagunçadas, fora do lugar. Você não consegue entender muitas coisas dentro de você. Então, eu desejo e oro para que haja revelação e esta palavra torne-se uma realidade espiritual na sua vida. E todos nós possamos entender que Deus é especialista em restaurar. Nós temos aqui exemplos vivos disso. Famílias que foram restauradas, vidas que foram restauradas, gente que foi liberta e restaurada, que restaurou o convívio familiar, que restaurou os sonhos, que restaurou a vontade de viver, de se levantar e lutar e ir adiante. Por quê? Porque Deus é assim, Deus faz dessa forma, e a restauração é uma necessidade histórica.
na vida do homem. Sabe por quê? Porque a nossa fraqueza, ela é histórica. O homem é fraco por natureza. Então, se a nossa fraqueza é histórica, também é histórica a necessidade de restauração. E não apenas uma vez, mas várias vezes. Vamos ver nesse texto que nós lemos, verdades importantes sobre o processo de restauração do Senhor. Porque Ele restaurou um povo que estava sem esperança alguma. Primeira coisa, quando o Senhor restaura, não há dúvida de que foi Ele que fez. O salmista começa dizendo, quando o Senhor restaurou. Não há dúvidas na mente do salmista de que Deus havia restaurado, de que aquela obra fora uma ação divina. Ele não diz, quando o profeta, quando aquele homem, quando o pastor, quando aquele modelo, quando aqueles métodos, ele diz que foi o Senhor. Quando o Senhor fez, nós ficamos como quem sonha. Primeira coisa que nós precisamos entender é que quando o Senhor faz, não há dúvidas, foi o Senhor, e ponto final. Aquela obra fora feita por Deus. Então, para que haja restauração verdadeira, nós precisamos deixar que Deus faça. Que Deus faça. Interessante nós pensarmos um pouco no contexto do exílio babilônico. Deus usou o profeta Jeremias, capítulo 25, para falar acerca dos anos que eles ficariam ali presos, cativos, 70 anos. E é duro, foi duro para eles acreditarem nisso. E de aceitar, principalmente para aceitar. E Jeremias, muitas vezes, por suas palavras proféticas, ele era perseguido, apedrejado, queriam matá-lo. E quando foi trazida essa palavra, esses anos todos, alguns começaram a aparecer dizendo, não vai ser tudo isso. Vai ser um tempo menor. 70 anos é muito tempo. Quase dizendo, nós merecemos o que vai acontecer. Mas 70 anos, já pensou? Para alguns, prisão perpétua. No capítulo 29, surge um profeta chamado Ananias. Ananias, de Jeremias, 29 de Jeremias. Ele chega dizendo, ele pega Jeremias num grupo grande de sacerdotes e de outras pessoas, e fala em nome de Deus, dizendo, olha, é o seguinte, 2 anos, serão 2 anos. Deus vai nos libertar em 2 anos. Jeremias, ele, de bate-pronto, não refuta aquela palavra profética, porque ele estava incitando ali o povo a acreditar naqueles 2 anos, quando ele já tinha uma palavra que seriam 70. E é muito mais fácil você acreditar numa palavra mais, que traz mais alegria do que numa que vai ser mais difícil, né? E aquele profeta, ele fala assim, bom, se for algo de Deus, isso vai se cumprir. E Jeremias traz uma palavra, e de repente aquele homem, Ananias, ele pega o jugo do pescoço de Jeremias, que era de madeira, e quebra. Porque aquele jugo também era um sinal dado por Deus que ele iria usar, porque era o que demonstrava se render pacificamente. Foi assim que aconteceu. E que os reis, não apenas Israel, mas os reis dos povos ao redor deveriam também submeter a Nabucodonosor. E aquele jugo era um símbolo. Então, Ananias pega e
quebra aquilo e fala assim: serão 2 anos. Deus hoje está quebrando o jugo de Nabucodonosor, o jugo babilônico. Jeremias se retira, depois o Senhor vai até ele e fala assim: vai lá falar com Neemias, com Ananias. Diga a Ananias que o que ele quebrou foi um jugo de madeira, eu estou colocando um jugo de ferro, inquebrável. Em outras palavras, Deus está dizendo: a minha palavra vai se cumprir. E por conta disso, você morrerá rapidamente. Passaram-se 2 meses e Ananias morreu. Falso profeta. Você vê aqui claramente o homem querendo fazer algo que só Deus poderia fazer. Nós vimos claramente aqui nesse episódio o homem querendo interferir nas ações de Deus. Está seca, árida. Eu preciso que o Senhor restaure. Restaura no Senhor, restaura-me, Senhor, restaura no Senhor, como as torrentes do Negueb. É uma ilustração forte, se nós pensarmos no poder que o Senhor tem de restaurar o homem. Nós podemos perceber que nós não temos para onde correr, a não ser para Ele, para o Senhor. O Senhor não é o único caminho, Ele é a única esperança que nós temos. Nós temos outros caminhos que não vão nos levar a lugar nenhum. Mas além de ser o único caminho para uma verdadeira alegria e contentamento na alma, e certeza de segurança eterna, nós não temos para onde ir. Mas isso não se dá apenas no momento em que nós nos convertemos. Isso precisa ser uma obra contínua na nossa vida, e esse desejo de restauração, da água do Senhor, da presença do Senhor, deve ser algo contínuo. Deve ser uma oração constante nas nossas vidas. Ou será que sou só eu que às vezes me sinto seco, árido, precisando de um toque do Senhor, de uma presença do Senhor, da chuva do Senhor, do rio do Senhor, ou daquilo que você achar como ilustração para o seu momento? Há um rio que sai do trono de Deus e que traz vida, vida. Nesse processo de restauração do Senhor, o que eu recebo, o que eu preciso ter é perseverança. Perseverança com fé em tempos difíceis. Porque os dias são difíceis. Os dias são maus. A alegria, o júbilo é o Senhor quem traz, é a presença dEle no oásis, no deserto. Enquanto no deserto eu posso semear com lágrimas, para ceifar com júbilo. A ilustração aqui é exatamente essa. Naquele deserto não era um lugar onde era comum se plantar, semear. Então toda a sementeira jogada ali era feita com lágrimas. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles sabiam que de vez em quando acontecia um milagre ali. Vinha aquelas chuvas, vinha aquela água toda, e aí a semente brotava. A grande questão é: você está disposto a semear no deserto? Ou você no deserto vai ficar em quarentena a vida toda? Enclausurado em você mesmo a vida toda? Por isso ele diz: restaura no Senhor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eles semeavam naquele lugar triste, onde parecia que não ia dar nada, mas de repente um milagre acontecia. Enquanto ando no deserto, eu semeio com choro, e volto com júbilo, com festa. Senhor, restaura-me, pois Tu és a minha fonte de fé, esperança, renovo, alegria. Restaura-nos todos os dias.
Jesus é a resposta, Jesus é a fonte de amor, que nos restaura que nos restaurou do cativeiro, que nós estávamos, o cativeiro do pecado, em nós, que rejeitava a Deus e nos colocava na condição de perdidos. O Senhor restaurou isso em nós. Em Cristo nós temos paz, alegria, segurança, vida eterna. Mas nós temos uma jornada de fé pela frente. Nós temos uma semente poderosa que é a palavra de Deus para semear, mesmo que seja no deserto. Nós temos muros para levantar, vidas para edificar, para abençoar, sementes para jogar, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja num período impróprio. Faça isso. Vamos continuar a semear com choro e dependência daquele que nos restaura, porque na hora certa as torrentes vêm e o milagre acontece. Na hora certa, o Senhor manda a sua provisão, manda a chuva, manda o benefício, o Senhor liberta, restaura, e o milagre acontece, e nós ficamos, aconteceu. Mas é preciso perseverança, é preciso semear, é preciso chorar, na presença da fonte. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. João 7, ele está falando aqui do Espírito Santo. Rios de água viva fluirão do seu interior. Está falando do Espírito Santo, que você recebeu, que eu recebi. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e Ele quer nos conduzir e se manifestar em nossas vidas, em momentos, em todos os momentos, mas em alguns momentos específicos, para nos levantar e falar: vai, semeia, continue acreditando, continue fazendo, continue sendo aquilo que eu te chamei para ser. Talvez sua vida tenha se tornado um deserto árido e angustiante. Um deserto onde você tem chorado. Não o choro de quem anda semeando e cumprindo o propósito, mas o choro daqueles que já desistiram, que não acreditam mais, daqueles que não têm mais força para se levantar e ir. Que tipo de choro tem sido o seu? Talvez você diga: pastor, eu não tenho nem mais lágrimas, eu estou seco. Se você está seco, as torrentes do Senhor podem vir sobre a sua vida, para que você chore na presença dEle, e acredite que Ele pode fazer um milagre na tua vida. É tempo de restauração. Quais são os passos para a restauração de Deus na nossa vida? Começa com um simples desejo. Você tem que querer, tem que desejar, tem que orar, como o salmista: restaura-me, Senhor. Tem que sair da sua zona de conforto, do seu conformismo, que achar que Deus já fez tudo o que tinha para fazer na minha vida. Mentira. Mentira. Não importa a idade que você tenha, não importa quanto você tenha vivido já dentro da igreja, não importa se você foi muito usado em tempos ou outrora, ainda há muito a ser feito pelo Senhor em você e através de você. Então você precisa começar a desejar, a querer, dizer: Senhor, restaura. Comece a orar. Segundo ponto, comece a orar. Leve isso a sério, muito a sério. Reconheça os seus pecados, confesse, arrependa-se, quebrante-se na presença de Deus. Essa oração é uma oração de quebrantamento, de alguém que está se colocando numa situação de incapacidade. Eu não consigo, eu não posso. Renove o seu compromisso com o Senhor. Diga: Senhor, eu não quero ser aquele que fez, que foi. Eu quero ser aquele que continua na mesma caminhada, vibrante, intensa contigo, Senhor.
Eu não quero apenas olhar para o passado e falar assim, quando o Senhor fez isso, quando o Senhor fez aquilo. Eu quero falar, Senhor, restaura, porque ainda há muita coisa a ser feita, há muita coisa a ser realizada. Eu ainda posso ser muito útil na tua obra, eu tenho muito a semear. Eu creio que o Senhor há de usar a minha vida para abençoar a tua igreja, para abençoar as pessoas, para abençoar essa cidade. Pare de olhar apenas para o retrovisor e ver as coisas que o Senhor já fez. Visite sim o seu passado, olhe para o passado e fale assim, é este Deus que eu sirvo, porque eu estou desse jeito hoje, porque eu estou nessa aridez hoje, porque eu estou nessa zica hoje. E por último, deixe o resto com Deus, deixe Deus fazer. Não tente você fazer, deixe Deus fazer. Não tente você mudar as pessoas ao seu redor, deixe Deus fazer. Deixe Deus realizar a obra. Deixe Deus restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Eu gostaria de encerrar, porque a nossa caminhada aqui será assim. Não sei se a notícia é boa para você. Será de choro e de júbilo. De choro e de júbilo. Estão dispostos? Vocês têm vivido isso já. Choro e júbilo. O salmista começou falando, o Senhor restaurou o júbilo. No final ele fala de júbilo novamente. Mas tem choro no meio. Mas um dia, não haverá mais choro, porque o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. 1 Pedro 5, 10 e 11. Pedro escreveu uma carta a pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam sendo perseguidas, sofrendo perseguição mesmo, de verdade. Ele diz, ora, verso 10, ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua glória eterna em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Vou ler de novo. Observe a sequência de verbos motivadores para alguém que está sofrendo. Ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua glória eterna, em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, observe, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. É Ele que faz. A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todo sempre. A Ele seja a glória. Amém? Feche seus olhos. O pessoal do louvor pode vir? Feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Você que está aí na sua casa. Talvez em algum momento dessa mensagem você tenha se encaixado ou percebido, hoje eu preciso de restauração. Hoje eu preciso que o Senhor restaure, eu quero orar, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Eu não vou ficar satisfeito com o estilo de vida que eu estou levando, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer ainda, na minha vida e através dela. O Senhor já fez tantas coisas, fez tanta coisa na sua vida particular, o Senhor já fez tantas coisas na vida desta igreja, e eu não tenho dúvidas, de que Ele não apenas tem poder para fazer, continuar fazendo, mas que Ele deseja fazer. O que Ele precisa é encontrar corações
simples e entregues na presença dEle, para que Ele faça a obra por completo. Senhor Jesus. Senhor, eu quero, Senhor, pedir que Tu venha abençoar, Senhor. Peço humildemente, Senhor, venha abençoar as nossas vidas, Senhor. Deus, quantas vezes nós tentamos tomar a Tua frente, Senhor. O Senhor nos chamou para ir após o Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós temos sido presunçosos, Senhor. Nós esquecemos da fonte verdadeira, que é o Senhor. Às vezes olhamos para trás e achamos que muita coisa aconteceu por nossa causa, mas foi por causa do Senhor. Quando o Senhor fez, quando o Senhor curou, quando o Senhor salvou, quando o Senhor trouxe famílias, quando o Senhor libertou os cativos dos vícios, foi o Senhor. Foi o Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a confiar que o Senhor vai continuar fazendo. Porque a obra, Senhor, esta obra que o Senhor nos convocou, como diz Pedro, ela é muito maior do que nós, Senhor. Ela é gigante. E nós dependemos inteiramente do Senhor, da restauração que vem do Senhor. Deus, eu oro para que, se há aridez aqui no nosso meio, se há deserto nas casas que estão ouvindo esta mensagem, se há corações desertos, se há alma seca, eu oro para que o Senhor restaure como as correntes do Nequeb. Restaura, Senhor. Restaura, nós não temos outra fonte, nós não temos para onde ir, para quem ir, somente para o Senhor. Por isso eu oro nesse momento, peço Espírito Santo de Deus, Tu que habitas em nós, faz esta obra, Senhor. Convence-nos dia a dia dessa necessidade que nós temos de restauração. Convence-nos, Espírito Santo de Deus, do nosso pecado e faz-nos levantar e ir adiante. Nós queremos ver florescer, Senhor, florescer a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, florescer as nossas casas, florescer jovens, crianças, florescer a nossa cidade, Senhor. Por favor, te peço isso, eu clamo e oro por isso, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.